Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje é uma quarta-feira de sol, 22 graus aqui em São Paulo, 11 horas e 39 e 26/7 de 2023. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Professor Wagner Caetano na área, sempre disposto, caminhando ao lado da pessoa física. Somos uma família, uma comunidade. Queridos, vamos falar do racional do YouTube envolvendo o mini índice, que já é uma tradição nas nossas gravações diárias. Buy, buy, buy. Compra, compra, compra. Eu falaria em compra nesse momento. A gente simula, se estivéssemos numa imersão, aulas ao vivo, desafio, uma transmissão. E aí eu sempre trago aqui a motivação. Então vamos lá, bate boleta, 122.530. Por que eu compraria nessa região? Nós temos uma LTA capaz de conectar os últimos fundos, esse é um gráfico de 60 minutos, e um rompimento falso de 122.385. Então está 122.530. Eu acredito que durante a gravação suba até a região de 122.800 aproximadamente, mas tem potencial para renovar a máxima do dia ao longo da tarde. Hoje tem Federal Reserve 15 horas, Jerome Powell, irmão gêmeo Serginho Groisman, discursará a partir das 15h30 e o mercado vai procurar pistas, né, se realmente é o fim do ciclo de aperto de juros, tem alguma coisa residual lá na frente. Eu acredito que seja o último aumento. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, tomar um pouquinho do meu Red Bull morango e pêssego. Sabrina Eder, parabéns, professor, operação épica no dólar, muito obrigado. Ela diz ali que nem a águia acreditou, a águia é o símbolo do nosso trabalho. Essa daí eu acho que nem a águia, viu, Sabrina? A gente, no grupo, né, eu acredito, pelo que eu recebo de comunicação, que umas 300, 400 pessoas estavam na operação com mini dólar. Tem muitos investidores com um mini contrato, como tem investidores com mais do que aquilo que eu opero. Eu operei com 110, tem investidores que operam aí com 200, 300 mini contratos. A galera veio, mas a galera veio assim, putz, será, né? E diz que é assim que é bom, né? Quando tem a dúvida que você está fora do consenso. O Thiago Bizzi, né, que é meu querido amigo, ele sempre fala que quando alguma coisa é muito óbvio na bolsa, desconfia. Ela diz ali, além de muito conhecimento, tem que ter muita coragem de segurar essa operação até o alvo em um contexto tão complexo. É verdade. É admirável mesmo, muito obrigado. Mesmo sabendo que vocês são muito bons, sempre me surpreendem, não largam nunca mais. Obrigado. Eu fico muito honrado, feliz, agradeço em nome de toda a minha equipe. Márcio Albuquerque, grande Wagner, parabéns pela operação no dólar e tantas outras, ajudando muitas pessoas. Obrigado, querido. Sempre com seriedade e ao mesmo tempo com leveza. É isso, né? O aluno, para mim, é como se fossem meus filhos no aspecto profissional, com todo respeito, né? É claro que eu tenho muitos alunos mais velhos que eu, então, sei lá, se incomodar a palavra filhos, que sejam irmãos de batalha, de fato. Então, aqui é tradicional, né? Os esposos trazem as esposas para o canal, os pais, às vezes dão imersão de presente para os filhos, sabem a forma respeitosa que a gente trata todos, desde os mais jovens, os mais velhos, as mulheres. Então a Top Traders tem, nesses anos todos, esse reconhecimento, o que me honra, eu consigo transmitir o DNA, o pensamento para toda a nossa equipe. Então nosso querido amigo diz o seguinte, por favor, você vê evolução na Semin como inflexão? Daí o Márcio pede Ezetec, eu acredito que seja, né, Azul e Cosan, ok? E o nosso querido amigo César Sable, salve professor, olá querido, queria entender o racional que embasa a decisão se desfazer de ações já agora, antes da queda da Selic. Um abraço a você também. São várias razões, viu César? Primeiro, eu preciso cumprir aquilo que foi combinado, né? Então o que foi combinado com os alunos? Muita gente quer fazer imersão, né? Então existe uma parte dos alunos que tem um maior interesse nas operações, já fizeram 10, 12 imersões conosco, 8 imersões,
Mas muita gente, eu diria que hoje umas 150, 180 pessoas, elas querem fazer imersão, elas querem vivenciar a experiência de estar em contato comigo ao vivo, de eu destrinchar toda a metodologia. Elas querem vivenciar essa experiência e sabem que tem um período no grupo em cortesia, mas querem fazer a imersão. Então a primeira razão, o que foi combinado? Quando chegar a 126 mil pontos, iríamos uma turma, a imersão 15. Segundo, no 126 o mercado vai chegar esticado. Terceiro, é o alvo do desafio. Então essas são as razões principais. Aí nosso querido amigo ele pede Semin primeiramente, vamos lá. Vou trabalhar aqui com o gráfico diário. E ontem eu falei que ia ser Corinthians 3, São Paulo 0. Eu só errei um detalhe, saíram 3 gols, só que um foi pro São Paulo. Que dignidade, né? Por exemplo, eu elogiei muito a campanha para o governo entre Haddad e Tarcísio, né? Que fantástico, né? Alto nível, respeito. Esses são os meus valores, né? Esses são os meus valores. Aí você vê um camarada como o Dorival Júnior, o time que ele tivesse tem que torcer para ele, porque ele é muito correto, né? Muito gente boa. Elogiou a torcida do Corinthians, né? Reconheceu o mérito do adversário, é um cara fantástico, né? Fantástico, onde ele tivesse tem que torcer. Aí pediu para a torcida do São Paulo ir daqui a 2 semanas no jogo, mas elogiou a torcida do Corinthians, o time, o Renato Augusto, é um camarada com o qual eu me identifico muito. Né? E acima de tudo uma festa do futebol, né? Um grande jogo mesmo. Eu vejo uma inflexão, um rompimento falso dessa LTA. Acho que é o primeiro ponto que a gente consegue comentar aqui com bastante clareza. Fundo duplo, eixo acionado a 4,25, então inflexão. Né? Podemos ir além, traçando aqui uma linha de tendência. Né? E essa linha de tendência foi rompida. Então o caminho mais provável é a continuidade da alta no curto prazo. Aí vamos lá, ele pede EZTEC azul e COSAN, perfeito. EZTC3. EZTEC é uma ação fantástica de operar, não faz parte da nossa carteira, mas eu gosto, já operamos. Aqui houve um gap de fuga, um rompimento de pivô, foi um ponto muito interessante para comprar, próximo de R$14, já está 21. A ação, pessoal, ela saiu simplesmente de 11,62 para 21, ela praticamente dobrou. Rompeu um pivô a 20,60, mas está chegando perto de realizar lucro. Por quê? Ela alcançou o objetivo primário, 21,08, que foi um grande topo, e agora ela deve se arrastar até 22,43, que para mim seria um alvo aqui para operação. Aí nosso amigo pede azul 4. Eu tenho 2 alunos que trabalham na Azul, um é comissário, um é piloto. São meus alunos há muito tempo. Olha, a Azul, eu acredito que ela tem dificuldade de passar esse fundo anterior, 18,95. Né? Se fechar abaixo de 18,95 hoje, na verdade 18,19, me desculpem, aqui dia 13 de junho. 18,19. Abaixo de 18,19, se hoje a gente perceber no finalzinho do pregão que vai fechar abaixo, eu sairia. É a minha opinião. Porque se ela fechar acima, provavelmente rompe o pivô. A 19,43, que é a máxima de ontem. Então percebam, pessoal, que eu já estou com um viés de começar a realizar lucro. Então, para novas entradas agora, eu acho que o trader, o investidor, a investidora tem que ser muito seletivo. Por exemplo, o COSAN. COSAN é um caso, é uma das minhas primeiras da lista para realizar. Eu não estou dizendo que vai um comando hoje, né? Mas é um ativo que saiu de R$13, ela está perto dos 20. Então, assim, essa nós temos em carteira. Uma entrada agora eu não faria. Né? Administrar para quem está no barco ou esperar uma correção mais forte, topo anterior, média, para pensar em uma entrada. Ok? Eu tenho um ditado, né, que eu comento muito com os alunos, eu trago esse racional de maneira muito forte, que é aquela história que o time é importante. Por quê? Né? O tempo de maturação.
Você consegue comer uma manga verde? Você não consegue comer. Ela amarra, no gosto não é agradável, ela amarra na boca. Mas quando ela está doce no ponto certo, é agradável, é uma fruta excelente para quem gosta. É a mesma coisa quando você tem, por exemplo, você não consegue comer uva quando ela não está ainda madura. Então o mercado tem um momento para tudo, né? Não é nada desesperado, eufórico, mas assim, o momento ele não é de pensar em compras, ele é o momento de estudar, administrar as posições compradas, entende? Então está chegando perto de realizar lucro em diversos ativos, ok? César Paulo, fala Wagner, poderia no próximo vídeo escrever a operação do dólar? Sei que foram mais de 100 contratos, eu operei com 110, me lembro que meu médio estava 5.490. Desde já agradeço, posso sim. Então meu médio estava 5.490, o alvo foi 4.740, então vamos lá. 5.490 menos 4.740 vezes 110 é igual vezes 10. Esse foi o lucro na operação. Bruto, ok? Tem impostos, corretagem e tal. A ideia, César, ele vence sempre no primeiro dia útil, mas a gente rola um dia antes porque a liquidez já migra. A ideia foi capturar um movimento de, digamos assim, queda sinuosa, né? Ficou parado aqui um tempo, repicou, mas a ideia, se a gente pegar o gráfico semanal, foi capturar um movimento de apreciação do real, digamos assim. Por exemplo, hoje, eu vou te citar um exemplo, né? Fatos que mostram, né, uma melhoria. Eu não estou dizendo que o dólar vai continuar caindo, mesmo porque a gente zerou, mas, por exemplo, os CDS de 5 anos atingiram a mínima hoje em um ano. A Fitch elevou o rating do Brasil, de BB- para BB. Então, esse tipo de fenômeno, não estou dizendo especificamente agora, a gente foi capturando ao longo do tempo, expectativa de queda de Selic, né, a reforma tributária na pauta e foi aprovada, né, pelo menos a primeira parte da reforma, agora a gente vai partir para a renda, o arcabouço fiscal, então essa foi a ideia, capturar esse movimento. A média de 21 fez barreira praticamente desde março, e a gente foi rolando, por isso que chegou nesse preço médio, e aí realizamos 750 pontos, ok? Patrícia Takai, parabéns, professor, pode analisar azul e ser claro agora. Zé Carlos Oliveira, deixa o like 40, querido amigo Eduardo Fraga, sempre atencioso e carinhoso aí conosco. O Everson Luiz também, bom dia, professor, poderia analisar Some em Porto Belo, parabéns pelo trabalho, claro. Um abraço também ao Cabo Frio, ele pede Mater Dei, CSMG, Brap e Semig. Então vamos lá, sempre é interessante que vocês participem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente me coloquem para trabalhar, atuando na área de comentários aqui. Tem professor que não gosta que faz pergunta, questione nada, aqui é ao contrário. Eu entendo que o trabalho é uma dádiva e o melhor presente para mim é quando o aluno se interessa, faz as perguntas, os comentários, pede o ativo. Porque assim nós aprendemos juntos, evoluímos e a minha ideia é capacitação, educação financeira. Então vamos lá, Porto Belo e Soma. Gráfico diário aqui na tela, PTBL3. Porto Belo é um dos ativos que ainda eu acho que tem um amplo espaço para subir. Eu não estou dizendo que se a gente for zerar as carteiras todas, que é provável nos próximos dias, a gente não vai vender. Ela vai, por quê? Porque a ideia é montar carteiras novas já com o grupo fechado a partir do dia 14 de agosto. Por quê? Semana que vem a gente vai fechar o grupo na sexta-feira, vai liquidar tudo até lá. E aí a gente vai passar a semana entre 7 e 13 com o lançamento da imersão 15, explicando detalhadamente para os alunos. A gente está montando uma oferta aqui, preço versus benefícios, irresistível, para que não é que 90%, para que 100% do pessoal que tenha interesse venha conosco. Por quê? No desafio de 126 mil pontos tem repórter, tem pessoal de marketing digital para oferecer serviço, tem o pessoal torcendo contra, né? Quer dizer, tem o pessoal de mídia, tem pessoal de corretora me sondando para depois fazer proposta, de asset também, de banco, e tem aluno que
que tá conosco, né? Só que tem aluno que ele fala, pô, eu não vou fazer imersão agora porque eu não vou operar, ou eu não tenho grana, né? Eu não tenho interesse nesse momento, não faz sentido. Mas 80% da galera que é engajada no dia a dia, ali que está conosco vendo, ela tem interesse. Então você faz uma condição boa de preço, tempo, benefício, ela vem. Então eu não quero que 80% venha, eu quero que 100% venha mesmo, porque deve ser a única imersão de 2023. E aí só entra no grupo com imersão, ou seja, se não vier agora, só em 2024. Então, por exemplo, Porto Belo, eu entendo que tem espaço, por quê? Rompendo o pivô em gap, 8 com 18, além de ter fundamentos mega descontados e não tem resistência até os 13. Eu não estou dizendo que vai até 12, 13 no curto prazo, mas no médio prazo é muito provável que sim. Ok? Aí Soma 3, Soma 3 era a Ering, né? Agora opera sob esse código, Soma 3. Melhor dizendo, uma das marcas é a Ering que detém a Soma. Aqui foi um movimento clássico de livro, ombro, cabeção invertido, inclinado, inflexionou. Houve recentemente um rompimento falso de 10,50 e o acionamento do eixo, máxima do dia 18 de julho a 10,99. Compra. Está corrigindo até a média de 21, situação amplamente, francamente, absolutamente favorável à compra. Então, azul eu já estudei, eu vou fazer ser, atendendo a Patrícia. Então, ser educacional. As empresas educacionais também estão num ponto já da gente pensar em realização, mas essa correção dos últimos dias abre oportunidade para um tiro curto. Ok? Mater Dei e Semig nós temos em carteira, CSMG e BRAP não. Então vamos lá. Mater Dei. Mater Dei também está chegando perto do ponto de realização. A barra de ontem foi muito forte e hoje trabalha na parte alta. Então eu acredito que ainda vale a pena para quem quer ficar mais alguns dias posicionados ou pense em médio prazo, né? O ponto-chave agora é 11,27. Essa barra de ontem é uma barra elefante, barra de ignição. Hoje o ponto alto será o Federal Reserve, 15 horas, depois 15h30 com o irmão gêmeo Serginho Grossman e Jerome Powell discursando. E aqui nós temos Copasa, uma das ações mais conservadoras, se movimenta de forma lenta, porém direcional. Eu acho que hoje, né? Uma coisa é você comprar Copasa a 13, ela veio a 21. Quer dizer, ela subiu mais de 50%. Mas comprar a R$20, eu prefiro um título de renda fixa. Entende? É questão de timing, aquela questão da manga madura ou manga verde. Por quê? Porque ela não tem muita volatilidade, se movimenta de forma lenta. Ah, mas eu não quero renda fixa, eu quero renda variável. Ela vai entregar, se você pegar um horizonte de 3 meses, ela, na minha visão, ela vai entregar menos ou praticamente igual à renda variável e talvez não valha o risco. É a minha opinião, né? Eu sempre trago aqui as coisas da forma mais explícita possível. Na verdade, eu estava fazendo um estudo da CSMG, entrou o dólar aqui, só um minuto. Então vamos lá. O TradingView hoje deve ficar um pouco sobrecarregado, até em razão do... Deixa eu colocar BRAP primeiro. Até em razão do Fed e tal, vai ser um pregão mais agitado. Vamos ver. O TradingView, se ele não travar durante uma gravação, alguma coisa, não é ele, né? Ó, tá normal, ó, que tô fazendo o teste aqui no wall. Bom, vamos, enquanto o TradingView, deixa eu ver se eu consigo abri-lo novamente aqui. Senão eu uso o broadcast. Então vamos lá, produtos. Eu estava estudando CSMG, entrou o dólar e travou. Esses programas via internet, via navegador, eles são, digamos assim, mais simples, não tem que fazer o login.
mas às vezes eles engasgam. Então, uma característica, tudo é uma questão de você avaliar custo-benefício, né? No frigir dos ovos, eu acho que é interessante. Mas a gente tem os programas que faz login também, como, por exemplo, o broadcast. Então, eu acho que hoje não vale mais a pena, por exemplo, um título de renda fixa. Aí temos BRAP, que reflete boa parte do movimento da Vale. Eu, entre BRAP e Vale, eu preferiria a Vale hoje, se está pegando ativo puro. Mas ela deve seguir o movimento de Vale. Tem um W a 23,96, está rompendo, e gap aqui para puxar preço. É uma situação também que justifica uma compra, mesmo para tiro curto, né? Nem todo ativo, nesse momento, ele oferece, na minha visão, uma oportunidade mais clara. E aí a última ação aqui que os nossos amigos pediram, CEMIG 4. Essa eu acredito que ainda suba um pouco mais nos próximos dias, a gente vai surfar o movimento. A tendência é que ela busque 12,95 e rompa. E para uma entrada, para um tiro curto, uma guerrilha também faz sentido. Ok? Então tá entregue Eduardo, Zé Carlos, Everson, Cabo Frio, Patrícia, César Seibo, Márcio Albuquerque, Sabrina, enobreceram a nossa gravação. Muito obrigado, você que me ouve. Participe, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e principalmente atue na área de comentários, me coloque para trabalhar. Legal. Vamos começar os ativos fixos. Teve o balanço de Santander, SAMB 11 hoje. Santander reagindo razoavelmente bem ao balanço, testando aqui a parte baixa de um canal, fundo anterior. Eu não compraria Santander. Eu prefiro... Ela tem um fator que é de escola dos outros bancos, que é aquela questão do STF, né? Provisionou, depois mudou essa grana, digamos assim, para inadimplência. Nos outros bancos está tudo provisionado. Se tiver uma decisão desfavorável, não vai impactar no balanço. E se for favorável, como já estava no preço, os bancos tenderão a subir. Então hoje, eu acho, por exemplo, que Bradesco justifica uma entrada. Né, nós temos a ação BPAC 11 também, são as nossas preferências no setor. BPAC faz um movimento mais lento, né? BPAC saiu de 18, foi a 34, quase dobrou. E Banco do Brasil estaria na frente no meu pensamento em relação a Santander, nesses níveis. E também Itube 4, seria a minha última opção dentre os bancos considerados grandes. Ok? Tem aí um alargamento em Itube. Daí eu chego em B3 SA3. Eu acho que ela entregou o que ela tinha para entregar. Até tem mais algum espaço para subir, mas eu já pensaria em realizar. Pessoal, a ação saiu de 10, foi a 15, né? Subiu 50%, mais de 50%. Petrobras, hoje a gente vai ter os dados de produção. Petrobras eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior. Chegou na primeira resistência, ao redor de 31, tendência que rompa, vá a 32, mas eu colocaria stop abaixo da mínima do dia anterior. Seria a minha estratégia. E Vale 3. Tem gap para puxar o preço até 75, né? Como um imã padrão do farol. Então tende a apreciar-se também. Muito bem. A gente teve alguns balanços, né, dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Meta está caindo. Mas também, pessoal, olha esse gráfico, né? Um caminhão subindo ladeira. Então, vem o balanço vem bom, mas, pessoal, ok. Né? Meio que já estava no preço. Nenhum ativo sobe assim se não tiverem otimistas em relação ao balanço, né? Eu realizaria lucro, né? Se eu tivesse com Meta, por exemplo. Uma outra ação que trouxe os seus números trimestrais foi Visa, né? Uma reação
mais volátil. Então, assim, para quem gosta de correções dentro do movimento, é um prato cheio. Né? E nós tivemos também Alphabet. Google. Né? Já é um caso diferente, subindo 5,86. O que eu faria nesse caso? Colocaria stop abaixo da mínima de hoje. 128,32, uns 10 centavos abaixo. Estopou? Legal, tô comprado, coloquei lucro no bolso, mega operação. Continuou subindo, eu vou seguindo a operação de mínima do dia anterior e vou preservando a minha operação. Esse tipo de stop é um stop inteligente. Ok? Então agora eu vou fazer a minha listinha aqui no TradingView, que já é tradicional, essa planilha Trades, que eu estudo diariamente. Então, primeiro aqui é o índice de consumo no Brasil. Tem um oco, sim. Precisa romper 3.240 para deixar de lado essa ideia. Teoria das árvores e floresta. Tem também estrela cadente, então requer atenção, tem topo anterior, quer dizer, está embolado, mas o movimento que precede essa situação, ele é muito forte, então as árvores, no caso aqui, talvez sejam vencidas pela floresta, que tem muita energia capital envolvida na operação. Os astros em si, eles estão em queda hoje, mas, por exemplo, o índice de energia sobre um topo anterior, o IMAT, até há pouco tempo estava positivo, tem um ponto importantíssimo, a 5678 está praticamente aqui rompendo e principalmente trabalhando na parte alta do candle de ontem, quer dizer, valida, ratifica esse movimento de dois soldados brancos. Aí eu teria o IMOB, pullback na parte superior do triângulo rompido e FNC. Hoje eu vou falar sobre isso, mais tarde eu vou fazer stories e também vou gravar o clique. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão que está impactando os bancos, de juros sobre capital próprio, que o Haddad trouxe à cena. Small 11, correção absolutamente natural, teste da média de 5, sem novidades. Bolsa do Japão enroscou, né? Depois de atingir suas máximas em 33 anos, está enroscada, então está dormindo aqui, relaxando, o pessoal talvez realizando lucros, enfim. Não demonstra tanta força no curto prazo, mas tudo vai depender do Federal Reserve e também do Banco Central Europeu amanhã, Federal Reserve hoje, e do próprio Banco do Japão, que vai decidir sobre os juros. Bolsa de Xangai. Uma correção na parte alta do candle de ontem, a tendência é romper a CLTB e dar continuidade ao movimento altista. A gente sabe, né, da importância que tem o minério. É interessante que o minério ele rompa de uma vez, de forma convicta, 115,35, aí abre espaço num tiro curto aí para $120. Isso vai impactar Vale, Semin, Gerdau, as ações ligadas a metais de forma generalizada. E aí eu chego... Por que está esse compasso de espera hoje, né? Pós-abertura, porque na Europa está caindo forte, mas depois da abertura movimentou-se pouco. A expectativa é pelo Federal Reserve, então o petróleo já está em alta, numa região de resistência, mas também é interessante que o petróleo tenha uma alta mais moderada para não impactar a inflação. Né? A figura ela é plenamente altista, tanto em Londres quanto em Nova York. Títulos americanos de 10 anos sobre as médias, né? Vamos ver a reação hoje pós-Federal Reserve. E as bolsas americanas estão patinando, só que em patamar alto, mesma coisa do S&P, o Dow Jones, é uma das maiores sequências de alta, pessoal, de todos os tempos, né? Eu falei sobre o assunto hoje, inclusive no Panorama, né? São 12 sessões de alta seguidas, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje é a 13ª. Se hoje fechar em alta, seria a 13ª, vai bater um recorde desde janeiro de 1987. O recorde histórico foi em 1897, 14 pregões. Será que iguala, né, ou bate esse recorde essa semana? É possível. Né? A gente tem um driver de impacto hoje, que é o Federal Reserve. Aí temos o VIX, mais do mesmo, está dormindo, não está interessante para operar.
E o BZQ ressaca aqui de uma queda mais forte, caindo 0,17, mais um candle verde, quer dizer, até candles pequenos aqui, mostrando uma volatilidade menor nesse momento. EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, essas correções, principalmente no intraday, são normais, está distante da média de 21, não tem tanto espaço para subir, né? Então já está na hora também de quem tem EWZ pensar em realizar lucro. O Reino Unido, teste do topo anterior, média de 5, está caindo menos que os seus pares. A queda reduziu, por exemplo, quando eu fiz os estudos mais cedo, Paris estava caindo 2%, então não sustentou abaixo de 7,268,73. Aí temos o índice DAX, teste da média de 21, não muda nada, a ideia de alta. E o MME, fluxo para mercados emergentes, subindo. Tendência natural, romper 1040 e testar a parte alta deste alargamento. Ok? DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, testa a média de 5,21, está entre as duas. Né? E aqui num fundo anterior também, testando a região. E Bovespa em dólar já um pouco esticado, deve ter um último respiro aqui antes de corrigir. É o que a gente pretende surfar aqui no Brasil, rumo aos 126 mil pontos. Bovespa em dólares é uma referência importante. O BOVA11, essas correções são normais, está abaixo do topo anterior, 118,06, é interessante que feche acima, né? Tem Fed à tarde, a mesma coisa do Ibov, né? Tem um sinal interessante que neutralize, que é uma estrela cadente que está aí marcada. O WDO mais do mesmo, medindo forças aqui, o vendedor, ele talvez não veja tanta margem para amassar na venda, mas o pessoal que quer entrar na compra tem receio, porque sabe que a tendência de baixa é forte. O DI precifica dessa forma 50 pontos base de corte em agosto, na minha visão, e o milho tentando montar fundo aqui, preserva essa LTA que a gente percebe na tela. Sobre o mini índice, foi para um lado, foi para o outro, está praticamente no mesmo patamar que a gente iniciou os trabalhos. Então aqui tem um ombro cabeção invertido velado, um ponto importante aqui, 123,175. A ideia é que entre em terreno negativo aí, um pouquinho antes ou um pouco depois do Federal Reserve. Tem um ombro cabeçal ombro? Tem, mas as árvores e floresta, acho que a floresta vai prevalecer. Forte abraço a todos, muito grato pela atenção. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor.